discute aqui um pouco sobre questão de contratação, né, tipos de contratos e alguns cálculos trabalhistas, tá certo? Vocês sabem me dizer o que vem a ser contrato de trabalho ou jornada de trabalho? Vocês sabem qual é a jornada de trabalho atual? Quais são as regras? O que mudou? Tá certo? Está tudo na mesma? Se não, o que é que vocês podem me dizer aí? Rebeca, sei não. Certo, Rebeca. Tu nem fila, moleque. Lembro que mudou, beleza. O que mudou, Lidiane, em termos de jornada de trabalho, tu sabe se teve alguma alteração, se mudou algo? Fila é errado, né? Mas que a gente pode consultar. Não vamos dizer o nome filar, né? Vamos consultar. Lidiane, Maiane, e aí? Tem alguém que está aqui e não está aparecendo no chat? Porque às vezes alguém entra com o celular e o nome não aparece aqui, eu não vejo, tá? Mas se tiver com alguma dúvida, é só escrever aqui no chat. Vocês sabem o que é um contrato de trabalho, pelo menos? Diz aí, Rebeca, escreve aí para mim, o que é um contrato de trabalho. Lidiane, Maiane, falem aí para mim. É um contrato. É um contrato que a empresa firma com você, firmando entre as partes envolvidas para prestação de serviço com direitos e deveres. Os direitos são para quem? Só para um lado ou para os dois lados? Para ambos. Ambos têm direitos, ambos também têm os deveres, né? Que a gente chama de as nossas obrigações. Tanto o empregador como nós, colaboradores ou empregados, também temos os nossos deveres. E também, assim, garantir nossos direitos. Tá certo? Isso. Muito bem. Gente, um contrato de trabalho, ele pode ser feito de boca também, mas o ideal é que ele seja por escrito, seja lido, certo? Tirar as dúvidas e que nele esteja contido tudo que fique acordado entre as partes, tá certo? Olá, Jéssica, boa noite. Chegando aí, né? Então, e esse contrato, ele é garantido pela CLT, né? Que é a Consolidação das Leis do Trabalho, para que o colaborador tenha seus direitos lá, não perca tudo que ele tem, né? E não seja prejudicado. E também o empregador, tá certo? Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai falar bem rapidinho sobre a questão da jornada de trabalho, o contrato de trabalho. Então, primeiramente, vamos falar sobre a jornada. Depois a gente fala aí, vai falar sobre um pouco sobre contratos, tá certo? Boa noite, Evaldo. Evaldo chegando aí agora, tá bom?
Então, ó, a jornada de trabalho. A jornada de trabalho é o período estabelecido no contrato da empresa que deve ser cumprido pelo empregado, tá? A CLT prevê a quantidade máxima de 8 horas diárias, dando um total de 44 horas semanais, desde que não seja definido outro horário específico. Isso aí teve alteração, não teve, pessoal? Nessas mudanças da CLT, foi acrescentado ou foi tirada essa carga, quantidade máxima de horas de trabalho? Evaldo, tá aí no, na área, no ramo. Foram tiradas as horas, ou acha? Ele acha, tá? E aí, Jéssica? E aí, Maiane, Lidiane, Rebeca? Pra tu tá do mesmo jeito, né? Eu digo assim porque tá do mesmo jeito, Evaldo, porque assim não teve alteração no seu contrato, não é isso? Se Foi. você trabalha 8 horas, continuou as 8 horas. Então, o que muita gente tinha, quando foi ter essa mudança lá, né, na época de Temer, ele pediu essa alteração nas leis do trabalho. Então, muita gente ficou temeroso, porque vocês lembram que foi implantado uma nova jornada de trabalho de 12 horas? Rebeca, tu tava aí, Rebeca. Tu tava era assistindo novela, né, Rebeca? Aí acabou a novela, ela veio pra cá. Sim, mas voltando pra cá, vamos lá. Então, estão lembrados dessa carga horária de 12 horas? Pronto. Então, muita gente diz, eita, bicho, agora eu vou ter que trabalhar 12 horas, virar escravo e tal. Não, certo? Quando isso aí foi regularizado, porque essa carga horária ela já existia, porém ela não era regulamentada dentro da CLT, certo? Você tem uma ideia, por exemplo, policiais trabalham essa carga de 12 horas, certo? Deixa eu ver, alguns tipos de plantões trabalham 12 horas, carga, Mais, mais 12 horas diárias. isso, 12 horas diária, com intervalo. Sendo que é o seguinte, Eu já trabalhei se assim em eu, empresa de ônibus. pronto, tu folgava quantos dias? Quantas horas? Era em torno, dava a mesma coisa, porque era 3 horas parado. Certo? Você passava 3 horas parado, mas assim, trabalhava 12 e ficava quanto tempo para trabalhar 12 horas novamente? Era todos os dias, só folgava um dia na semana. Ai, doido. A empresa de ônibus é que nem uma praia, não tem porta não, é aberto direto. Só que agora, Evaldo, perante a lei, dentro da CLT, se você trabalha a carga, se o seu contrato é de 12 horas, aí você tem que descansar 36 horas Sei. para poder voltar a trabalhar, entendeu? Agora é regulamentado. Aí as empresas elas têm que seguir essa carga, bem direitinho, entendeu? Aí eu trabalhei 12 horas, então folgo 36 para poder voltar a trabalhar, certo? Certo. Quem tem sua carga horária de, de 8 horas já no contrato há muito tempo, então o FII permaneceu, não teve alteração nenhuma, tá certo? A não ser aqueles que foram chamados para um novo acordo coletivo, né? Assim, em turno, Rebeca, depende. Porque, por exemplo, o turno é tipo, entra uma turma para trabalhar. Deixa eu ver se o bordado, o pessoal do bordado aqui em Santa Cruz, que eu vejo muito, eles trabalham por turno. Tem uma turma que pega de 6 da manhã às 2 da tarde, então vai dar o quê? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Trabalham 8 horas.
Aí de 2 às 10 pega outra turma, certo? E de 10 às 6 da manhã pega outra turma, ou seja, no bordado rolam 3 turnos. Ou seja, nenhum turno trabalha com sobrecarga, não. Eles trabalham às 8 horas, tem um intervalo, que no mínimo, quando você trabalha 8 horas, no mínimo o intervalo ele tem que ser de 1 hora, tá certo? Aí, a não ser que ele tenha um acordo lá coletivo, né? Ô, Jéssica, ela tem banco de horas, né? Na empresa. Ela faz 12 horas, né? E só folga um dia. Tem que ver o acordo coletivo da empresa dela. O que é que foi feito lá no contrato, para poder ser dessa forma. Porque eu acho que empresa nenhuma que trabalhe de acordo com a CLT, ela não vai ultrapassar essa carga, não. Ele deve pagar descanso remunerado. Se trabalhar com banco de horas, ela troca essas horas que ela trabalha por folga, ele não paga hora extra. Entendeu? Aí é bom ver o tipo de contrato da categoria dela lá que foi feito, certo? Se foi individual, se foi coletivo. Aqui com a gente não trabalha com hora extra, a gente faz banco de horas também, tá? Continuar aqui. As horas de trabalho, elas envolvem toda a jornada de um empregado e nesse processo existem pausas, ausências e períodos de descanso. Dentre elas estão os horários de repouso, que é os intervalos, as horas extras, o descanso semanal remunerado e o trabalho noturno e as faltas, tá certo? Então, na sua carga horária já está incluso isso. Então, as empresas elas pagam, por exemplo, você não trabalha no domingo, o domingo é a folga, aí você recebe o domingo no final do mês, que ele é o descanso semanal remunerado. Ela paga o domingo. Por isso que às vezes quando você falta e não tem uma justificativa, é cobrado dobrado. Ele não desconta só um dia, ele desconta dois. Justamente por causa do que ele paga o descanso semanal. Aí é descontado do colaborador também, sem justificativa. Vale salientar que sem justificativa é o quê? Você não tem um atestado justificando por que você faltou. Aí, perante a CLT, existem alguns casos que justificam. Por exemplo, motivo de saúde, aí tem que ser um atestado com a CID. Questão eleitoral, se não me engano, aí tem serviço militar também. Aí, tipo, se um parente falecer, você pode faltar um dia para justificar, né, um parente em primeiro grau. E o pai pode acompanhar o filho a uma consulta, tá certo? Tudo dentro da CLT. Se eu não me engano, é durante um ano. Intervalo e pausa são períodos não contabilizados dentro das horas trabalhadas. Quando o indivíduo possui uma jornada com mais de 6 horas, deverá ter no mínimo 1 hora de intervalo e no máximo 2. Essa jornada com mais de 6 horas, se você trabalha 8, se você trabalha 12 horas, o intervalo mínimo é de 1 hora e 2 horas no máximo, sendo que com a mudança da CLT você pode também, em acordo coletivo, ter no mínimo 30 minutos de intervalo, certo? Agora tem que ficar firmado em acordo. Se não ficar firmado, permanece do jeito que está, tá certo? Algumas empresas, eles também dão um intervalo no meio da carga horária da tarde. Por exemplo, aqui nas empresas de Santa Cruz mesmo, além do horário de almoço,
no meio do expediente da tarde, eles param 10, 15 minutos, que é para o pessoal lanchar, dar uma descontraída, né, para poder voltar ao trabalho, para dar um relaxo, para aliviar o nível de estresse, certo? Pessoal aqui nas fábricas. E quem trabalha de 6 ou 4 horas, o intervalo mínimo é de 15 minutos, tá? Alguma dúvida nisso aí? Vocês têm intervalo no trabalho de vocês, assim, fora o horário de almoço, tem pausa para um lanche, alguma coisa? Não, vocês fazem? Rebeca é estagiária, mas tem. Estagiário, ele fica lá no pé da pirâmide mesmo, né? Tá lá ralando, mas tem, eu entendo aqui. É jovem aprendiz, a Rebeca também? Ou não? Aí tá surgindo umas vagas de estágio também no IEL. Semana o pessoal mandou aqui pra gente. Miami tem, mas não usa. Se eu não me engano, foi para Recife. Depois eu vou dar uma olhada lá no seu encontro, o que foi, e posto no grupo para vocês verem. Sei que essa semana abriu inscrição para os técnicos. Aí, maioria na região metropolitana. Com vários cursos técnicos que estão abrindo. Mas vamos lá. Hora extra. Sou superior. Ah, faz estar superior. Certo. Mas o jovem aprendiz, ele, se não me engano, é de 14 até 24 anos. Isso. E, se não me engano, estágio é o quê, Rebeca? Tem mais de 24 anos, Rebeca? Eita, quase lá. Mas aí na questão dos estágios, eles especificam lá no, no panfleto lá, de divulgação no folder. Então vamos lá, hora extra. Quando o funcionário ultrapassa a quantidade de horas especificadas no contrato, há o pagamento pelas horas excedentes. As horas extras elas podem ser utilizadas no seguinte caso: recuperação de horas não trabalhadas, compensação de outro dia de trabalho causado pela redução de horário, quando precisar concluir uma tarefa no mesmo dia. Eu sou obrigado a fazer hora extra? Sim ou não? Mas se a empresa precisar, Quer dizer agora que pela modificação agora da lei trabalhista, as horas extras agora não são mais pagas em dinheiro, né? Só não, mas nesses depende, opções aí, né? Evaldo. Depende do acordo coletivo que é feito. Porque, por exemplo, se no acordo e você fez lá o acordo na sua categoria, a empresa decidir que paga hora extra, aí as pessoas vão ter que fazer hora extra. Quando a empresa precisar, se no contrato tiver dizendo que tem que fazer, certo? Mas se no acordo coletivo a empresa disser, ó, a gente não vai pagar hora extra não, a gente vai trabalhar com banco de horas, entendeu? Aí isso ficando firmado no acordo coletivo, aí o banco de horas vai ser para quê? Para você, quando fizer uma hora extra, fez um trabalho, trabalhou um dia a mais, então você troca por folga, certo? Sei. Ela não vai Quer pagar dizer você, que, vai trocar quer dizer por que vai, folga. vai de empresa para empresa, então, né? Isso, exatamente. E agora tem o seguinte, tem um período
Isso é a cada 6 meses. Chegou 6 meses. Se no banco de horas o colaborador está devendo hora à empresa, ou a empresa está devendo horas ao colaborador, aí acontece o seguinte: se o colaborador está devendo, é descontado as horas para zerar o banco, Sei. certo? Se a empresa está devendo a ele, aí a empresa paga essas horas a ele em cash. Aí zera o banco e começa de novo. Aí com mais 6 meses, vai lá acumulando, ele vai tirando as folgas quando é para tirar, e no final de 6 meses vai chegar. Ah, fulano, ele avisa, ó, tá devendo hora. Vamos ver aí para tu pagar. Quer dizer o quê? Fazer uns horários, tipo uma hora extra para você Para ir compensar. diminuindo aquelas horas que tá lá. Isso, certo? Para ele não ter também que pagar. Agora, se você está devendo, aliás, se ele está devendo a você, aí ele vai dar folga a você, para Sei. ir zerando as horas lá, certo? Não pode acumular. E chegou no final dos outros 6 meses, aí zera o banco e começa tudo de novo. E assim vai. Qual a quantidade máxima de horas extras que a gente pode fazer no dia, quando é permitido? Lidiano faz. Acho que 2. Evaldo botou 3. Rapaz, se não teve nenhuma mudança na CLT, são 2 horas extras. Você pode fazer por dia, certo? São duas agora, viu? Agora, se teve uma mudança, aí permite fazer 3, então você pode fazer 3 horas. É porque Porque, é como eu já te porque falei, eu duas, trabalhei em para empresa que totalizar fazia. 10 horas. Eu já trabalhei em empresa que fazia até mais do que três, dependendo do dia. No dia. É, Ixi. eu já trabalhei, pronto, Mas na tinha empresa de uma. fiscalização não no Ministério, não? Tinha não. Eu trabalhei na Borborema. Aí, não, essa escala não era todos os dias, mas 2 vezes no mês era assim, durante 2 semanas. Pegava de 5 da manhã e largava de 8 da noite. Tá doido. É, mas realmente acontece isso. Na empresa que eu trabalhava também era assim. Eu trabalhava no escritório. Só que a gente não poderia colocar essas horas, tipo lá, entendeu? Só poderia colocar a quantidade, como é que se diz, que estava lá padrão para colocar. O restante aí a gente ia deixando, entendeu? Pagava por fora, Mas via como ele, era que fazia. Os ele pagava funcionários por fora, era. pagavam por fora, só que não vinha no contra-cheque, entendeu? Isso aí era extra, era por fora, não podia nem colocar. É, Aí eles na empresa davam Tá. e era ia. assim. Mas tu recebia, Val, tudo direitinho? Direitinho, direitinho não, mas recebia, né? Assim, algumas horas eu Hum, recebia. Eles faziam tipo um caixa dois, né? Era, você hum. recebia normal com contra-cheque e tinha uns dias determinados na empresa que você ia lá para receber essas horas por fora do contra-cheque mesmo. Boa noite, Marina. É. Tem empresas que fazem isso, mas justamente porque perante a lei só pode duas. Aí, mas se tem um acordo entre os colaboradores, acordo coletivo, aí eles pagam por fora essa outra hora aí. Mas se tiver uma fiscalização, eles souberem, o Ministério souber, a empresa ela é multada. Ele não pode, não. Certo. Por isso que essas mudanças que tiveram na CLT é justamente para tentar evitar isso que acontece, que o governo sabe que acontece, mas eles fizeram isso para tentar legalizar para o pessoal começar a pagar o imposto, as empresas pagarem os impostos, porque aí o governo deixa de arrecadar com isso, o INSS. Aí muita gente indo para INSS e o dinheiro sem estar entrando. É. Aí ele deu uma mudada. Mas vamos lá.
Remuneração de hora extra. A hora extra vale mais do que a hora normal de trabalho. A remuneração será de no mínimo 50% a mais na hora normal. Se ocorrer em períodos de feriados ou descanso semanal, o pagamento será de 100% a mais no valor da hora. O limite de horas trabalhadas não poderá ultrapassar 2 horas diárias, período que precisa existir no contrato coletivo de trabalho ou através de acordo entre empregado e empregador. Então, gente, hora extra normal ela é 50% do valor da hora de trabalho sua. Se a hora extra acontecer num feriado ou num domingo, ela é 100%. Você tem que receber. Certo? Perceberam que uns 2 meses atrás estavam querendo mudar a CLT para permitir o trabalho no domingo? Vocês estão lembrados dessas notícias nos jornais? O povo sumiu. Estão aí ainda? Volta caiu. Rebeca tá, Lidiane tá, Marina tá, Jéssica tá, Maiane tá. Como eu perguntei, estão lembrados que se cogitou isso do trabalho no domingo, de legalizar? E a ideia era justamente tirar essa questão das horas extras 100%. Entendeu? Ia trabalhar como um dia normal. No máximo, se fosse fazer hora extra, ia ser 50% o valor dela. Vocês sabem calcular o valor da hora normal de trabalho de vocês? Estão com a calculadora aí. Pega a calculadora aí de celular de vocês aí. Bora. Bora fazer. Vamos seguir o raciocínio, viu? Eu vou calcular só a hora normal, tá certo? Não vou calcular a hora extra, não. Vamos dizer que o colaborador que trabalha recebendo salário mínimo, 998 hoje em dia, tá certo? Eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro, para o cálculo de horas trabalhadas, eu preciso saber quantas horas esse colaborador ele faz por dia. Digamos que ele trabalha um regime de 8 horas diárias. Rebeca trabalha 6. Você agora vai trabalhar 8. Certo? Então vamos lá. Vou fazer com 8, depois a gente faz com 6, Rebeca. Certo? Então, 8 horas diárias. Durante a semana, essa pessoa que faz 8 horas, ele trabalha quantas horas? Na semana. ,44, certo? E de segunda a sexta vai dar o quê? 40 e as 4 horas do sábado, 44. Beleza. No mês. Evaldo botou 176. Tá certo isso aí? Não são as 4 semanas do mês? Não, mas mas a conta não se faz assim não, Evaldo, porque durante o ano tem meses que tem 5 semanas. Aí, para arredondar, a CLT diz só o cálculo sempre vai ser por 5. Aí você multiplica 44 vezes 5. R$220. Dá 220. Não, Marina. 48 não, são 44. De segunda, você não vai contabilizar as horas de intervalo não, viu? De segunda a sexta é 40 horas. E no sábado você só trabalha até meio-dia. A não ser que você trabalhe até 6 horas do sábado, né? Aí complica. Pronto, então, ó, quem trabalha 8 horas diárias, você já sabe, no mês é 220 horas, certo?
Aí eu quero saber o valor da hora de trabalho dessa pessoa. Então, vamos fazer com um salário de 998. Aí você bota aí 998 dividido por 220. Deu quanto? 4,53. Pronto, 4,53. Esse é o valor da sua hora de trabalho, da hora de trabalho desse colaborador, tá certo? Que recebe R$ 998. Vamos fazer com 6 horas. A pessoa que trabalha 6 horas diárias durante a semana trabalha quantas horas? Olhe, ele trabalha, tem as horas do sábado, viu? No sábado fica 4 ou 3? Veja só, vão ser 6 dias. 6 vezes 6, 36. 36. Então quer dizer que até no sábado tem que ser às 6 horas? Não, ele contabiliza, certo? Ele vai colocar como se fosse uma hora a mais na carga horária dele lá, para no sábado ele trabalhar somente as 4 horas. Vai ter um dia na semana que ele vai fazer uma hora a mais e vai ou dividir aí durante a semana, Entendi. certo? Mas vamos lá. Aí durante o mês vai dar quanto? 36 vezes 5. Sim, 180, né? 180, isso. Quem trabalha 36 horas, 180. Aí a gente vai pegar o seguinte, 998 dividido por 180. Aí dá quanto? 5. Pronto. O valor de quem trabalha 6 horas, a hora dele é mais cara de quem trabalha 8. Vê mesmo. É. Então vamos lá. Vou voltar para o cálculo de 220, tá bom? Anota aí. R$ 4,53 o valor da hora desse cara. Pronto. Vamos dizer que eu quero calcular as horas extras desse colaborador. Esse colaborador, ele fez 9 horas extras durante o mês. Para eu poder calcular essas 9 horas, eu preciso saber quanto é uma hora extra dele, certo? Aí a hora extra dele vai ser calculada em 50%, que é a hora normal. Ele não fez hora extra no domingo, não, tá? Aí eu tenho que adicionar, eu tenho que saber quanto é 50% de 4,53. Dividir por 2. Dá quanto aí? 2,26. Soma ele a 4,53 e vê se dá 6,79. É, isso mesmo. Então quer dizer Deu o isso? valor do dia Esse aí é o valor da mais hora extra dele. 50%. Isso. Eu O sei. valor da hora mais 50%. Dá 6,79, não é isso? Isso. Quer ver uma dica bem, bem tranquila para tu calcular isso sem primeiro dividir para depois somar? Pega 4,53 e multiplica por 1,50. É, Deu 6,79. 50. Ele equivale na matemática a 50% também, aí no cálculo. Deu. Vai direto. Entendeu? Então, quando você Ah, for calcular o valor da hora a 50%, tu pode pegar o valor da hora e já multiplicar por 1,50. E já vai dizendo logo quanto é o valor da hora extra. tô Certo? entendendo. Pronto. Eu já tenho o valor da hora extra. 6,79. O cara fez quantas horas extras?
que eu falei no mês? Eu falei 10, eu falei 8, quantas? Falei 9, né? Pronto. Aí você pega Foi. 6,79 e multiplica pela quantidade de horas que ele fez. Dá quanto? Boa noite, 60 Everton. 61,11. 61,11. Então, esse valor aí, ele vai ser somado. E deu 59, 31. Lidiane, hein? Tá diminuindo, né? Tu não diminui isso, não, pelo amor de Deus. Isso dá uma confusão. É qual o valor da hora que deu? O valor da hora extra vai dar Sim. 6,79. Ah, tá. Eu botei foi outro valor. Botei foi 69, eu acho. Tem que prestar atenção, porque ó, se diminuir 1 centavo do seu salário é zoada, vamos? Certeza. Então, gente, ó, viu aí que não é difícil esse cálculo, não. E se for 100%? Se a hora extra fosse a 100%? A gente poderia multiplicar por 3 ou não? Daria diferença? Vamos fazer aí, 4,53 vezes 3. Deu 13,59, né? É. Ia dar. Não pode. Porque como é 100%, seria vezes 2. Eu podia multiplicar por 2. Aí 4,53 mais 4,53 daria R$ 9,06. O valor da hora extra. Aí esse valor vezes 9, 81,54. Certo? É dessa forma que se calcula. Aí soma esse valor ao salário do cara lá, tá certo? E dá os descontos que tem que ser dado. Para você depois receber o líquido. Vamos lá. Mais adiante a gente vai fazer cálculo aí de hora, tá? Situações que não se tem remuneração por hora extra. Geralmente, quem não recebe hora extra são aquelas pessoas que trabalham em cargo de confiança, que trabalham com jornadas especiais, algumas jornadas de 6 horas, tá certo? Sobreaviso, itinerário. Então, geralmente, por exemplo, médicos, jornalistas, esse pessoal que trabalha, por exemplo, na CELP, estagiário. Rebeca, vida de estagiário é difícil, viu? Vida de estagiário é difícil, mas é bom. Olha, antes da bonança vem, né? As turbulências, então acaba ter que sofrer um pouquinho. Mas depois, ó, com a experiência que pega, vai-se embora. Exatamente. Eu tenho um amigo meu que ele começou no Santander, ele era faxineiro. Hoje ele é superintendente do banco. Ele sabe mexer em toda a área do banco, ele sabe. Curioso, né? Começou varrendo, aí foi aprendendo, surgiu as oportunidades. Ele foi não deixando passar, aproveitou tudo e hoje lá é um dos grandões lá do Santander. Quando precisa dele, dá treinamento em todo o estado, para onde for, leva ele para lá. O cabo é desenrolado, ralou muito para chegar onde está ele. Vamos lá. Cargo de confiança ou é certo em casos que a remuneração foi inferior ao salário.
Aí ele acrescenta 40%. Em período de folga, você não recebe hora extra. Por exemplo, no caso dos médicos, eu estou de folga, estou aqui numa festa com minha família e surgiu alguém passando mal, tive que socorrer uma pessoa, aquilo não conta como hora extra, não, certo? Jornadas especiais, caso aí citar os médicos, né, que trabalham 4 horas diária ou 5 horas de jornada diária, não paga hora extra para esse tipo de médico, não. 6 horas também não. Sobreaviso, aquele pessoal da CELP, né, que fica lá de plantão na casa, sentado, assistindo televisão, do nada dá um apagão em metade da cidade e os caras têm que ir saber onde foi que deu a pane para resolver o problema. Estão lá e só sai para trabalhar se surgir, certo? Itinerário é aquele intervalo em que o colaborador ele vai de casa para o trabalho. Isso antigamente se contava, né? Hoje também já não se conta, que é o percurso, né? Isso aí também não conta mais hora extra. Aí eu saí para trabalhar, passei 10 minutos para chegar no trabalho, não conta. Descanso semanal também não conta hora extra, não. E trabalhos externos. Tipo, a Rebeca está hoje aqui em Recife, mas a empresa precisou de Rebeca em Petrolina. Rebeca vai para Petrolina trabalhar lá na empresa como se estivesse em Recife. Não está recebendo hora extra nenhuma. Ela vai receber no máximo o quê? As diárias, né, para estadia, transporte, alimentação. E só. E o saláriozinho dela lá no final do mês. Certo? Alguma dúvida nisso aí? Eu vou colocar depois isso lá também, tá na biblioteca para vocês. Tá bom? Esse slide aqui é falando sobre aquela questão do cálculo, como se calcula a hora extra, que a gente fez aí na prática. Isso aí depois vocês olham também, tá? Esse outro aqui falando agora sobre a questão do contrato. A gente falou sobre a carga horária da pessoa trabalhar e agora a questão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, essa definição que dá para ele, a definição do contrato individual, é dada pela CLT no artigo 442. É um acordo que pode ser feito de forma verbal ou tácito, certo? Escrito ou expresso, e que trata das relações de emprego entre empregado e empregador. Verbal ou tácito é aquilo que ele fala de boca mesmo, certo? O sentido, eu estou precisando de tu para trabalhar aqui comigo. Tu vai trabalhar fazendo esse serviço, isso e isso, e as condições serão essas, certo? Então, topa, bora topar. Sendo que esse não é o ideal. Você tem que ter um contrato, tem que ser por escrito, para depois não ficar aquele disse-me-disse, certo? É muito importante e que tudo fique bem claro. Se algo não ficou claro na hora de você fazer a assinatura, não estava de acordo com o que foi combinado, aí você senta e conversa com o empregador e vê se é possível as mudanças, certo? Quando é uma empresa muito grande, então esse acordo, esse contrato, essas mudanças que vão acontecer tem que ser em acordos coletivos. Aí, para isso, é onde entram os sindicatos, né, para brigar por você, por essas mudanças, certo? Tem um videozinho aqui, que ele vai falar um pouco sobre essa questão do sindicato, do uso. Eu nem carreguei o vídeo para vocês. Deixa eu ver aqui. É,
dá um pouco ali. Eu perguntei, volta com estranho. De novo. É como assim mesmo? Eu tenho aqui, viu? Eu não vou não, porque eu vou ser apresentado. Eu não Eu vou enrolar o cabelo dela, demora, que desse na mão. É fogo, não vê agora, eu vou umas coisas na cabeça do olho. Aqui já tá de carro mesmo. Gente, o vídeo ele vai demorar a carregar. Depois eu disponibilizo o link para vocês no ambiente virtual. Mas o vídeo ele é simples, ele fala só da importância do contrato, disso que a gente tá comentando aqui, e os tipos de contrato que existem. Essa questão dos tipos de contrato, eu fiz uma separação aqui para vocês. A gente tem contrato por tempo indeterminado, contrato de trabalho por prazo determinado, de experiência, estagiário, trabalhador autônomo, trabalhador avulso, temporário e eventual. Então, o indeterminado é aquele que não tem prazo para se extinguir. Então, por exemplo, fiz os testes, entrei na empresa, tá certo? Comecei a trabalhar. Então, meu primeiro contrato vai ser o de experiência. Esse contrato de experiência ele tem um limite máximo de 90 dias. Ele pode ser de 45 em 45, duas vezes, ou ele pode ser de 30 dias e 60 dias, ou seja, só pode em duas vezes agora, certo? Não pode dividir em mais, não, tá? Após esse período de experiência de 90 dias, se o colaborador ele estiver de acordo com o que a empresa realmente precisa dele, então esse contrato ele passa de indeterminado, de experiência e passa para ser indeterminado. E segue a vida dele na empresa, realizando, certo? O determinado ele tem um prazo, geralmente é 2 anos, um contrato determinado, tá? Passei na seleção, tudinho lá, tô lá, vou começar a trabalhar. O de estagiário, o contrato de estágio só tem férias remunerada, viu? Quando se tem? 30 dias de férias. O de trabalhador autônomo, ou seja, eu, trabalhador, sou professor, eu não tenho vínculo empregatício com empresa nenhuma, eu presto meu serviço a qualquer empresa. Eu tenho às vezes eu posso abrir o meu MEI. Eu não quero abrir um MEI para ter um CNPJ, tá certo? Então eu posso ir na prefeitura, solicitar uma guia de pagamento do INSS, tá certo? E fazer um contrato de autônomo com qualquer empresa. Prestei o meu serviço, lá no final do mês, quando eu for receber o dinheiro lá pela prestação de serviço, vai ser descontado o INSS, que é para eu ter direito aos benefícios que o governo dá, tá certo? E direito à aposentadoria. Desconta lá o que tem que descontar do governo e eu recebo o dinheiro pela prestação. Trabalhador avulso, que é aquele trabalhador que tem todos os direitos, mas também não vai ter uma empresa fixa. Isso aí não tem, digamos assim, ele não abriu um MEI, mas eu trabalho aqui, por exemplo, eu posso trabalhar para o Senai, ser fichado no Senai, eu posso ser fichado ali vamos dizer assim, numa outra faculdade, eu posso ser fichado em uma outra empresa de vigilância, vamos dizer assim, desde
que não atrapalhe o horário que eu tenho de realizar minha atividade nas empresas em que eu fui contratado, certo? O temporário é aquele, ele vai receber tudo proporcional, mas é aquele contrato por período, né? Por exemplo, final de ano, começa o aquecimento das vendas do comércio, aí vamos contratar temporário aí algumas pessoas para a empresa. É onde muita gente aproveita para conseguir um emprego e, se der certo, ficar até fixo, tá? Dependendo da empresa, se ela está indo bem. E o trabalhador eventual é aquele que eu preciso naquela hora, fez o serviço, pago a ele, fez e pronto. Por exemplo, eu estou precisando de um pintor. Então, contratei o pintor para pintar uma sala. Ele veio, pintou a sala, foi-se embora, recebeu, acabou. Certo? Existem outros tipos de contrato? Pode ser que exista. Certo? Isso aí a gente tem que pesquisar. Tá bom? Para conhecer quais são os tipos, você dá uma lida. Nunca pegue um contrato pronto, tá certo? Da internet, sem antes ler ele para fazer, tá certo? Porque pode ter cláusulas lá que não vão ser de acordo com o que você deseja aí na empresa, tá bom? Alguma dúvida nisso aí? Agora? Pronto, então essa primeira parte aqui, que é falando sobre a jornada e os contratos de trabalho, a gente finalizou, certo? Eu vou conversar com vocês agora sobre alguns cálculos trabalhistas. Essa questão de cálculo trabalhista, ela está mais voltada para aquela questão da nossa folha de pagamento, certo? Algumas coisas vocês vão ver aí dentro da nova fase de vocês, tá bom? Primeiramente, eu ensinei vocês aqui a fazer o cálculo da hora de trabalho de vocês. Digamos que eu quero saber o cálculo do meu dia de trabalho. Então, o dia de trabalho como um padrão, né, um padrão geral, ele é feito da seguinte maneira. Ele vai ser feito da seguinte maneira. Você pega o salário e vai dividir por 30. Certo? Considerando sábado, domingo, vai lá e divide por 30. Tá? Então, botar 998 dividido por 30. Então, o dia de trabalho da pessoa que recebe o salário mínimo é o quê? R$ 33,26. Não é isso aí que deu? Vocês estão com a calculadora? Rapaz, o negócio tá muito grande aí, viu? Oswaldo é onde? Isso é Lidiane, né? Isso aí é o dia. Por que é importante eu saber esse cálculo por dia? Porque às vezes numa rescisão, às vezes fica um saldo de salário para você poder calcular. Aí no saldo de salário você pega o valor do dia seu e multiplica pelos dias que está faltando, né? Receber. Você trabalhou. O cálculo de hora é aquele que eu ensinei a vocês. Ó, se você trabalha 6 horas, é 180 horas mês. Trabalha 8, é 220. Certo? Décimo terceiro. O que é o 13º? Diz aí, Eva, tá perto, tá chegando a hora do 13º. É verdade. É o salário, desconta o INSS, né? Todo ele desconta INSS, né? Mas o 13º, né? É o que a Rebeca não recebe.
Ele dá todos os descontos, porque é um salário a mais, vamos dizer assim. A gratificação de Natal, salário extra, tá? O 13º, vocês sabem o período que é para que a empresa tem para pagar ele? Rebeca botou 15 dias, até dezembro, até 20 de dezembro. Todo de uma vez, né? Você recebe tudo de uma vez? Rebeca falou, não. Tu já recebeu metade, não foi, manhã? Manhã, teve algum desconto nessa primeira parcela? Não. Desconto vem na outra, viu? Pronto, tá aí. A empresa ela tem do dia 30 de janeiro. Eita, desculpa aqui. Tu desligou o microfone, foi, Lidiane? É, né, papai? Eu fui ativar como se tu tivesse desativado ele. Ativei. Olha, do dia 30 de janeiro até o dia 30 de novembro para pagar a primeira parcela do 10º. A empresa ela não pode dividir de pedaço não, certo? É metade, ele escolhe. Então, por exemplo, nesse período, dia 30 até o dia 30 de novembro para pagar metade, certo? E a outra metade até o dia 20 de dezembro. Esse é o prazo para se pagar o 10º. Na primeira parcela não tem desconto nenhum. Aí na segunda ele dá o desconto do INSS, aí deposita seu FGTS. Tudo que é descontado no salário normal vai ser descontado lá no. Tá bom? Vou botar aqui o slide para vocês verem. Certo aí? Então vamos lá. Aí aqui é só um exemplo falando, né, da questão do 13º proporcional. Então é aquela coisa. Alexandre, eu entrei na empresa faz 3 meses. Eu recebo 13º? Recebe. Agora recebe proporcional aos 3 meses. Tá bom? Tipo, você vai pegar um salário, por exemplo, botar 998. Vai dividir por 12, que a gente chama de 12 avos, né? Que é os meses. Então, pega esse valor, divide por 12. Aí você acha o valor do mês.
e multiplica esse valor, por exemplo, eu dividi aqui, deu R$ 83,16. Aí pega 83,16 e vai multiplicar por 3, que é a quantidade de meses que eu trabalhei. Então, meu 13º proporcional a 3 meses vai dar R$ 249,48. Isso. Certo? Exatamente. Proporcional aos meses trabalhados. Vê se, Rebeca, ele faz por mês, faz por dia não. Fica mais fácil o cálculo. Tá? Eu trabalhei só um mês, então 83,16. 5 meses, então acho que faz o cálculo e multiplica. Lembrando que eu estou fazendo de acordo com o salário mínimo. Se a pessoa recebe mais, aí pega o salário dele e divide lá. Certo? Férias. Sabem fazer o cálculo de férias? Evaldo sabe, 1/3 do salário. Então, para calcular as férias, é o salário mais 1/3. Certo? Ou seja, primeiro você pega calcula quanto é 1/3 do seu salário, vamos dizer assim, 998 dividido por 3 vai dar 332,66. 332,66. Pega esse valor e soma com 998. Aí dá o quê? Dá 1.330,66. Esse é o valor das férias que você vai receber, certo? Aí, quando soma o salário mais 1/3, aí você dá o desconto do INSS. Tá? Se for proporcional, você faz esse cálculo, aí pega o total lá, que vai dar, divide por 12 e multiplica pelos meses que você trabalhou. Aí recebe as férias proporcionais. Lembrando que para você receber férias completas, você tem que trabalhar 1 ano na empresa. Aí tem direito a tirar as férias e receber ela completa. Tá? A tirar férias, né? E as férias é o salário que você recebe antecipado sem trabalhar. Sendo que a empresa, para ela conceder suas férias, ela tem mais 11 meses à frente. Eu tenho um período de aquisição, que a gente chama de aquisição, que é 1 ano para ter direito, e concessão, mais 11 meses a empresa tem para me dar. Então, se você completou 1 ano, a empresa não quiser dar férias a você agora, ela tem 11 meses para poder dar férias a você. Ela não pode deixar completar 2 anos, porque se completar 2 anos, ela paga dobrado. É férias em dobro. Se aquele valorzinho lá que a gente fez de um salário mínimo, que deu 1.330,66 vezes 2. Certo? E pode ser penalizada perante a lei. Tá bom? Então aqui, Teve ó. alteração também, não é? Pode dividir agora em mais vezes, que antes só era 2, se eu não me engano, e agora pode ser até em 3. Isso, aí geralmente eles tiram o quê? 10 dias, depois dá 20 dias. Só faz para completar. Aqui, aqui a gente nunca tirou em mais de 3, não. Aqui sempre é no máximo 2. Por exemplo, a gente vai ter, Senai todo vai ter coletivo agora, em dezembro. Aí para todo o Senai. Aí algumas escolas, o pessoal tira logo os 30 dias. Em alguns cantos, aí eles negociam, né? Vai depender. Mas aí eles podem. E não pode mais esse negócio de vender férias. Bem, gente, há alguma dúvida nisso aí? Nesse cálculo de férias? Olha, eu vou colocar esses slides aqui
falando sobre essa questão das férias vencidas, os cálculos tudinho que a gente fala de hora extra, tá certo? Lá no ambiente da gente, porque está encerrando, a gente passou até um pouquinho do tempo, tá? A gente começou até atrasado. Mas eu vou colocar lá e vou colocar esse vídeo gravado para vocês amanhã, tá bom? Ou até mais tarde. Chegar em casa eu já posto ele no ambiente. E esses slides vai estar lá. E nos slides ele tem até uns exercícios, viram? Que vocês podem praticar em casa aí para fazer os cálculos e a gente vai tirando dúvida. Não é para postar em ambiente nenhum, não. Aí é só para treinar, tá certo? Esses exercícios que estão aí. Tá ok? Ok. Pronto. Então, queria agradecer a presença de vocês. Alguns já saíram, tá certo? Ainda tá a Maiane, Rebeca e Lidiane. Eu Parar tenho aqui a uma... gravação. Oi, fale. Eu posso tirar